Vivemos em uma geração que fala muito sobre oração, mas ora pouco. Vivemos em uma geração que canta sobre poder, mas não conhece o poder. Uma geração que tem Bíblias em cada canto da casa, mas não tem lágrimas no altar. Leonard Ravenhill dizia: um cristão que não ora é um cristão que brinca com a alma. Uma igreja que não ora já está morta, mesmo que ainda cante. Hoje, eu quero te levar até Atos capítulo 4. Ali, a igreja primitiva mostrou para o mundo que oração não era ritual, não era tradição, não era um costume vazio. A oração era fogo, a oração era vida, a oração era poder que abalava céus e terra. E deixa eu te dizer algo logo no início desta mensagem. A oração ainda é a chave que abre os céus. Ainda é a arma que vence as trevas, ainda é o caminho pelo qual o Espírito Santo enche e fortalece o povo de Deus. Se você está cansado de viver uma vida espiritual rasa, se você sente que falta fogo na sua caminhada, se o seu coração clama por algo real, esta palavra é para você. Hoje o Espírito Santo quer reacender em nós a chama de Atos 4. O poder da oração que não apenas pede, mas transforma, que não apenas fala, mas move os céus. Seja muito bem-vindo ao canal Leonard Ravenhill, onde você encontra mensagens que confrontam, despertam e chamam você de volta ao altar. Aqui nós não pregamos conforto, pregamos cruz. Não pregamos aplausos, pregamos arrependimento. Não pregamos show, pregamos fogo. E antes de continuar, eu quero que você faça algo como ato de fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e escreva nos comentários: eu quero viver o poder da oração. Essa não será apenas uma frase, será a sua confissão pública diante de Deus, declarando que você escolhe buscar mais, clamar mais e viver tudo o que Ele tem para você. Pedro e João tinham acabado de ser presos por pregar o nome de Jesus. Eles não estavam cometendo crimes, não estavam promovendo rebeliões, não estavam levantando armas. Eles estavam simplesmente anunciando que Cristo havia ressuscitado. As autoridades religiosas estavam furiosas, o sinédrio os ameaçava e a perseguição contra a igreja começava a crescer. O medo poderia facilmente tomar conta. Afinal, o mesmo sistema que havia crucificado Jesus agora estava diante deles. Mas diante da crise, a resposta da igreja não foi se calar, não foi negociar, não foi fugir. Eles não organizaram protestos, não buscaram influências políticas, não confiaram em estratégias humanas. Eles não se apoiaram em sua própria força, eles se reuniram para orar. E foi isso que marcou toda a trajetória da igreja primitiva. Em cada ameaça, em cada perseguição, em cada impossibilidade, o povo de Deus dobrava os joelhos. Ravenhill dizia: a igreja moderna substituiu reuniões de oração por reuniões sociais. Mas a igreja de Atos sabia que sem oração não existe poder. A igreja nasceu em oração, cresceu em oração e só sobreviverá em oração. Para eles, oração não era ritual, não era acessório, não era momento opcional do culto. A oração era o próprio oxigênio da fé. Sem oração não havia vida. Sem oração não havia fogo. Sem oração não havia igreja. Em Atos 4, verso 24, está escrito: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus em oração. Eles não se reuniram para murmurar. Não gastaram tempo procurando culpados. Não se perderam em discussões. Eles levantaram a voz a Deus. E repare bem, a primeira reação da igreja diante do perigo não foi correr, não foi se esconder, não foi buscar conselhos humanos. Foi orar. Isso nos mostra que para eles, oração não era o último recurso, mas a primeira resposta. E é aqui que Ravenhill ecoa como um profeta ainda hoje. A igreja nasceu em oração. Cresceu em oração e sobreviverá apenas em oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vive. Uma igreja que não ora já está morta mesmo que ainda respire, porque pode ter multidões, pode ter música, pode ter programa, pode ter show, mas se não tem oração, não tem vida. Oração é o pulso da igreja. E onde não há oração, o corpo espiritual está em coma.
O poder da igreja não está na eloquência dos seus pregadores, nem na beleza dos seus templos, mas no fervor da sua oração. Foi a oração que sustentou a igreja em Atos, e é a oração que sustentará a igreja hoje. E observe como a oração da igreja começou. Eles disseram: Soberano Senhor, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Antes de pedir, eles reconheceram. Antes de apresentar suas necessidades, eles exaltaram. Antes de falarem de suas dores, eles falaram da grandeza de Deus. Essa é a diferença entre uma oração vazia e uma oração poderosa. A oração vazia começa no homem, mas a oração poderosa começa em Deus. Ravenhill dizia: a oração que move o céu é a oração que começa no céu. E é isso que vemos aqui. Uma igreja que enxerga Deus como soberano não teme ameaças humanas, não se curva diante de perseguição, não recua diante da oposição. Eles estavam sendo ameaçados, mas não estavam desesperados, porque sabiam que serviam ao Criador dos céus e da terra. Quando o coração entende a soberania de Deus, a alma encontra coragem. Porque não importa o tamanho da ameaça, o poder de Deus sempre será maior. Oração não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade, é sobre alinhar o coração à vontade do Altíssimo. É por isso que a oração da igreja em Atos 4 foi tão poderosa, porque começou exaltando a soberania do Senhor. E quando chegou a hora de pedir, o que eles pediram? Eles não pediram proteção, eles não pediram conforto. Eles não pediram que Deus destruísse seus inimigos. Atos 4, 29 registra as palavras: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pediram menos perseguição, eles pediram mais coragem. Eles não pediram menos provas, eles pediram mais ousadia. Eles não pediram que as circunstâncias mudassem, eles pediram que os corações fossem fortalecidos. Ravenhill dizia: a igreja de hoje pede conforto, mas a igreja de Atos pediu ousadia. E aqui está a diferença entre o cristianismo superficial e o cristianismo verdadeiro. O superficial quer escapar do fogo. O verdadeiro quer ser refinado nele. Enquanto muitos cristãos oram para escapar da prova, a igreja de Atos orava para enfrentar a prova com poder. Eles entenderam que a perseguição não era um obstáculo, era uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado com ainda mais autoridade. Esse é o verdadeiro poder da oração. Não mudar as circunstâncias externas, mas transformar o coração do homem para suportar, vencer e glorificar a Deus no meio das batalhas. E qual foi o resultado daquela oração? Atos 4:31 declara: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O lugar tremeu. O céu respondeu, o Espírito Santo desceu com poder e encheu cada um deles. Aquele clamor coletivo incendiou a igreja. E entenda bem, aquilo não foi emoção passageira, não foi show religioso, não foi espetáculo humano. Foi o poder de Deus se manifestando de forma irresistível. Ravenhill dizia: a oração que não abala o céu nunca abalará a terra. E foi exatamente isso que aconteceu. O céu foi abalado e a terra tremeu junto. O poder da oração não foi apenas sentir algo bonito, mas ser transformado em ousadia, em coragem, em autoridade. Eles saíram dali diferentes, saíram cheios do Espírito, saíram com uma coragem que o inferno não podia parar. Uma igreja que ora é uma igreja que o inferno não consegue deter. Uma igreja que ora é uma igreja que resiste às ameaças, enfrenta perseguições e continua pregando a palavra com poder. Esse é o resultado da oração: transformação, fogo e avanço do reino de Deus. E perceba outro detalhe poderoso: eles oraram unânimes. Não foi cada um por si, não foi um clamor isolado. Foi uma oração coletiva, unida, fervorosa. Não havia divisão entre eles. Não havia competição. Não havia vaidade.
Era um só coração, uma só voz, um só clamor. Ravenhill enfatizava que uma igreja dividida nunca verá avivamento, porque Deus não derrama o seu espírito sobre um corpo em guerra consigo mesmo. O poder da oração em Atos 4 não foi apenas resultado de palavras bonitas, mas da unidade do povo de Deus. Foi um coração queimando junto, foi uma só chama espalhando fogo. Onde há unidade em oração, os céus se abrem, o Espírito Santo se manifesta e o mundo é abalado. Essa é a força da oração coletiva. Ela não apenas toca o céu, ela abala a terra. Uma igreja que ora unida é uma igreja que marcha vitoriosa, porque o próprio Deus vai adiante dela. E agora, compare isso com a igreja de hoje. Hoje oramos pouco e pedimos muito. Buscamos bênçãos, mas não buscamos a face de Deus. Queremos resultados rápidos, mas não queremos joelhos dobrados. Ravenhill dizia: muitos pastores falam de oração, mas poucos têm calos nos joelhos. Transformamos a oração em formalidade religiosa, em obrigação de agenda, em parte protocolar do culto. Mas para a igreja primitiva, a oração era a respiração da alma, era a fonte de vida, era a essência da caminhada com Deus. E por isso temos igrejas cheias de programas, mas vazias de poder. Temos templos lotados, mas altares vazios. Temos cultos movimentados, mas sem o fogo do Espírito, e o mundo olha e não vê diferença. Porque uma igreja sem oração é uma igreja sem fogo. E uma igreja sem fogo é uma igreja sem impacto. Essa é a tragédia da nossa geração. Trocamos o clamor do altar pela pressa da rotina, trocamos as lágrimas pela indiferença, trocamos a presença pela performance. Perdemos a chama da oração verdadeira. Leonard Ravenhill, em lágrimas, clamava: o mundo não está morrendo por falta de informação, mas por falta de intercessores. Ele via uma geração que passa horas diante de telas, mas não passa minutos diante de Deus. Uma geração que troca lágrimas no altar por entretenimento vazio. Uma geração que não conhece mais o peso da presença, porque já não sabe o que é se prostrar em quebrantamento. E ele gritava como voz profética: voltemos à oração, ou seremos uma igreja sem fogo, sem unção e sem vida. E o clamor dele ainda ecoa hoje. Porque se Atos 4 nos mostra o poder da oração, nós precisamos urgentemente nos dobrar diante de Deus outra vez. Precisamos clamar até que os céus se abram. Precisamos chorar até que o Espírito desça. Precisamos buscar até que a terra trema novamente sob o poder do Altíssimo. Se queremos ver transformação, não precisamos de mais entretenimento, precisamos de mais joelhos no chão. Não precisamos de mais discursos, precisamos de mais intercessores. Esse é o clamor de Ravenhill e deve ser o nosso clamor também. Meu irmão, minha irmã, o poder da oração em Atos 4 não ficou preso no passado. Não é apenas uma história bonita da igreja primitiva. É uma realidade para mim e para você hoje. A mesma unção, a mesma ousadia, o mesmo fogo que encheu aqueles discípulos está disponível para todo aquele que buscar com sinceridade. Mas entenda, não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para brincar de religião. Não dá mais para sobreviver de cultos sem fogo. Precisamos voltar ao altar. Precisamos voltar à oração. Precisamos voltar ao quebrantamento. A igreja só será igreja quando voltar a orar. O cristão só será cristão quando voltar a orar. O fogo só voltará a arder quando os joelhos voltarem a se dobrar. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu quero viver o poder da oração. Esse será o seu compromisso diante de Deus. Não apenas ouvir, mas se levantar para viver. Se inscreva no canal Leonard Ravenhill. Compartilhe essa mensagem e seja parte de uma geração que não brinca com Deus, mas clama até que o céu desça sobre a terra, que o Espírito Santo desperte sua vida, reacenda o fogo da oração no seu coração e levante em você uma chama que o inferno não pode apagar. Amém.